Bom, é isso mesmo. Como eu disse, hoje eu tenho a honra e o privilégio de receber em nossos estúdios o Altair, ele que é coordenador do Conselho Tutelar aqui de Mococa. Altair, é um prazer falar com você. E é justamente sobre isso que nós vamos falar. No dia 18 é comemorado o dia do Conselheiro Tutelar. Altair, seja bem-vindo mais uma vez. E me fala uma coisa, como estão os trabalhos do Conselho aqui em nosso município? Boa tarde, Brenda. O trabalho do Conselho Tutelar aqui na nossa cidade, ele já vem desde 1994. Ele foi instituído 4 anos depois que foi promulgado o ECA, né, que é a Lei 8.069, que cria, né, a figura do órgão Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar, ele tem a função, a competência legal de zelar pelo cumprimento dos direitos de criança e adolescente. Ou seja, onde houver ameaças desse direito ou a violação concretizada, esse órgão deve ser comunicado por qualquer cidadão, qualquer instituição, qualquer pessoa, para que nós possamos, né, aplicar as medidas protetivas cabíveis previstas no próprio ECA ou aquelas pertinentes, para que a gente possa de fato sanar essa ameaça ou essa violação em relação aos direitos de criança e adolescente. Lembrando que esses direitos estão previstos tanto na Constituição Federal, no artigo 227, quanto no artigo 4º do ECA, que reforça a responsabilidade tanto do Estado, da sociedade, né, e da comunidade em geral, e do poder público em fazer a efetivação desse direito. Muito bem. Altair, como você também disse, a gente sabe que o papel do Conselho é preservar o direito da criança e do adolescente, lembrando que o Conselho Tutelar está do lado dessas crianças, né? Só que vocês, vale lembrar que vocês trabalham em parceria com a população? Quer dizer, vocês necessitam dessas denúncias para defender essas mesmas crianças? Sim, exatamente, né? Esse é o cerne da questão. Primeiro que nós, conselheiros, somos eleitos por essa comunidade, né? A nossa comunidade, a comunidade de cada município, elege 5 pessoas do seu meio para que possa representar essa sociedade agindo como conselheiro tutelar. E essa mesma sociedade, né, quando nós tomamos uma decisão, aplicamos uma medida, por exemplo, é em nome da sociedade. Porque a lei é clara em dizer que somos eleitos por essa sociedade. Então, a sociedade também é parceira na questão de comunicar as violências, né? Se alguém tem informações de criança que possa estar sendo abusada sexualmente, agredida fisicamente, enfim, qualquer ameaça de direito, sem escola, né? Tratamento de saúde demorado, enfim, são N as violações que podem ocorrer. E em Mococa, como qualquer outro município, acontece sim muitas violações de direito. Certo. E às vezes as pessoas que estão em casa às vezes ficam na dúvida, será que isso realmente é um abuso? O que é considerado um abuso, não só sexual, mas existe um abuso psicológico também? Quando a pessoa pode denunciar e quem pode fazer essa denúncia? Certo. A denúncia, né, a comunicação pode vir de qualquer cidadão ou de órgãos, como por exemplo hospitais, enfim, projetos, escolas e a própria família ou, né, parentes dessa criança ou desse adolescente, tá? O que a lei traz? A lei configura, a lei traz para nós a classificação do que é, por exemplo, maus tratos, agressão física, agressão psicológica, quando né, abuso sexual ou estupro de vulnerável. Então, todas essas definições estão tanto no ECA, com as novas alterações, quanto no Código Penal. Então, você me traz a comunicação como cidadão, uma história, um fato, e nós, conselheiros, temos a competência de analisar e ir elencando quais direitos estão sendo violados. E se são só direitos que vão ser sanados pelo próprio órgão, ou se nessas informações há também indícios de crime, que aí nós fazemos comunicações aos órgãos competentes, como por exemplo Polícia Civil, Ministério Público e em alguns casos até o Poder Judiciário. Muito bem. Nesse último ano, a gente acompanhou, inclusive viralizou na internet, um vídeo onde a vizinha fez a denúncia que os pais haviam saído e deixado a criança sozinha em casa por um longo período de tempo. Altair, isso é crime? Sim, inclusive tipificado no Código Penal. E essa é a caracterização do abandono de incapaz, tá? Aí o que o Conselho faz? Nesse caso concreto é um crime, a polícia já vai agir, tá? Muitas das vezes é a polícia militar que é acionada mesmo, ela vai no local, ela constata essa situação, né? Aí ela aciona o Conselho. Qual que é a função do Conselho nesses casos? Verificar quem mais são os parentes dessas crianças, quem mais pode ficar com essa criança nesse momento desse abandono, para a gente instaurar um procedimento, fazer todo o acompanhamento tanto dessa família quanto de família extensa, e paralelamente o delegado, dentro da sua competência, vai instaurar o processo de crime de abandono. E aí vai ficar a cargo da justiça, inclusive se ele mantém a guarda ou não dessas crianças com essa mãe, por exemplo, nesse caso que você me disse. Certo. E quando pode acontecer também, existir alguma ocorrência de adultos, onde a polícia militar ou civil é acionada
e existem crianças envolvidas de forma direta ou não, o conselho tutelar é acionado? Sim, principalmente, por exemplo, quando a polícia, por exemplo, no cumprimento de mandado de prisão, acaba prendendo ou o pai ou a mãe ou os dois juntos. E aí essa criança está na casa, a polícia aciona o conselho para que nós possamos providenciar essa família extensa, né, se há essa possibilidade. Se não houver, a última opção seria deixar numa casa de acolhimento até que de fato você consiga os parentes próximos ou a família extensa para cuidar dessa criança. Mas esse é um exemplo. Por quê? Porque o que diz o artigo 98? Na ausência ou omissão do Estado, da sociedade, né, dos pais ou responsáveis, e em razão da sua própria conduta. Ou seja, onde faltar um responsável que vai garantir esse direito, o Conselho precisa agir para que, de fato, a gente consiga que alguém proteja essa criança e zele por esse direito. Muito bem. A gente acompanhou em algumas imagens no Jornal do Meio-Dia, até mesmo aqui no plantão policial. Na data de ontem, o Dr. Vanderlei, delegado da DISE de Casa Branca, fez uma apreensão de drogas. E a gente até está acompanhando as imagens. E nessa imagem tem um carrinho de criança. Nesse caso, o que acontece? Então, eu também vi essa reportagem, inclusive. Assim, nós não fomos comunicados. Então, provavelmente, na hora da ação policial, nem a criança estava lá com a mãe ou alguém não estava. Então, naquele momento, não precisou ser acionado. Se, de repente, a mãe estivesse lá com essa criança, por exemplo, e eles fossem conduzidos à delegacia, seríamos acionados para que nós pudéssemos acionar parentes próximos dessa criança, pessoas com quem o Conselho teria a certeza que essa criança estaria protegida até que a Justiça resolvesse, por exemplo, o processo depois dessa prisão. Muito bem. Altair, só mais uma pergunta que, na verdade, é uma dúvida constante das pessoas. Quando a criança pode ou deve ser retirada, no caso de um lar dos pais, ou seja, da mãe ou do pai? Certo. Essa pergunta é muito pertinente, Brenda, até porque a maioria das pessoas na comunidade acho que o Conselho veio só para ficar tirando filho de pai e mãe, né? Talvez essa ideia do antigo Código de Menores, onde um juiz tinha esse poder, sem consultar ninguém mais do Estado, acontecia. Tá? Quando é que o Conselho pode? Quando o Conselho, no exercício da nossa função, em flagrante, de urgência e emergência, que você acolhe essa criança ou ela continua correndo risco no seu direito ou até de vida ou integridade física. Tá? Então, assim, o Conselho, a última opção é acolher. No procedimento que nós temos instaurado e a gente faz todas as medidas protetivas e essa família não consegue aderir por negligência ou omissão ou porque não estão a fim mesmo de resolver a situação, o fato comunicado ao Ministério Público, fundamentado o pedido e elencado tudo que o Conselho já fez, todo o serviço requisitado, tudo aquilo que já propomos para essa família ter uma mudança de melhora e garantir os direitos dessa criança. Não tendo êxito, nós mandamos para o Ministério Público, até por força de lei também, artigo 136, inciso 4º do ECA. Aí o Ministério Público instala o procedimento, aí ele vai fazer na esfera dele, e aí ele propõe para o juiz, por exemplo, o acolhimento, a modificação de guarda, o afastamento do lar, vai depender do caso concreto. Mas o Conselho, para levar, essa criança tem que estar em risco eminente naquele momento, e eu não encontro família, eu não encontro alguém mais para proteger essa criança, né, ou ela está sendo inclusive ameaçada de alguma forma, e eu preciso protegê-la até que a Justiça tenha essas informações que naquele momento o Conselho está trabalhando com elas. Certo. E já teve algum caso desse tipo aqui em Mococa? Sim. Na verdade, parece que não, mas Mococa a gente trabalha com bastante violações de direitos de criança e adolescente, infelizmente. E por conta da pandemia isso piorou muito. Nos 2 últimos anos as crianças ficaram muito em casa e depois retornam para a escola, para os projetos, enfim, para a vida social, e aí elas acabam se revelando, né, para uma professora, para um parente, enfim, ou às vezes até para o próprio conselho quando são ouvidos lá na sede. Isso acontece muito. Então aí nós é que temos a competência de definir se aquela situação ainda tem medidas a ser aplicada antes de comunicar ao Ministério Público para sanar mesmo todas as tentativas, para que quando nós mandarmos para lá, o Ministério Público fazer medidas que o Conselho já fez e esgotou. Então ele vem com novas medidas e por questão de competência legal, ele pode representar para o juiz pode determinar que alguém faça alguma coisa, né, que alguém cumpre alguma ordem. Nós apenas trabalhamos na esfera administrativa, tentando sanar esses direitos de uma forma bem pacífica, de uma forma mais tranquila. Quando não temos esse êxito, a gente precisa encaminhar para o juiz e para o promotor. Certo. Altair, a gente acompanha às vezes casos onde os professores que são ouvidos, né? Na verdade, eles ouvem os alunos. Os professores, eles são parceiros, grandes parceiros do Conselho Tutelar, porque a gente sabe que, principalmente no caso de abuso, quando acontece em casa, às vezes a criança tem medo de comentar com o pai, com a mãe ou um parente, vizinho próximo, e acaba relatando isso na escola.
e esses professores têm a obrigação de denunciar para o conselho, né? Sim, até por princípio legal, né, como agente público, eles devem, assim que tomar ciência de qualquer informação, não só dessa, qualquer outra violação de direito, deve comunicar ao conselho tutelar. Lembrando que em Mococa nós temos um protocolo de atendimento de crianças ou adolescentes vítimas de abuso sexual. Então, por exemplo, um professor ouviu da aluna, enfim, a direção da escola, eles já sabem que deve comunicar ao conselho tutelar, da forma em que deve comunicar, né, todo o sigilo que deve haver. Aí o conselho então aplica esse protocolo de abuso, tomando as medidas pertinentes, paralelamente encaminhando a situação para a Polícia Civil, né, porque é um crime precisa ser investigado. Aí, enquanto conselho, nós precisamos pensar na questão psicológica dessa criança, na questão se houve, por exemplo, né, um estupro concluído, a questão de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, eu tenho que acionar a saúde. Então, tem todo um trabalho, todo um protocolo que a gente precisa fazer passo a passo, né, na nossa esfera de conselho, enquanto, paralelamente, o juiz, a justiça, vai decidir o destino do possível abusador. Isso aí. Só lembrando que eu comentei dos professores que a gente estava falando de escola, mas na verdade eu acho que todo mundo tem a obrigação de fazer uma denúncia quando vê uma criança passando por apuros, né, Altair? Sim, inclusive por questão legal, né? A lei, o ECA, depois do Código Penal, ele é a segunda lei que pune alguém por ação ou omissão. Então, se eu, agente público ou não, né, de uma escola, de um projeto, não importa, um cidadão comum, tem ciência de uma violação de direito ou de um crime, e eu não faço essa denúncia, eu corro risco de responder por omissão, porque eu fui conivente com esse crime. Então, todo e qualquer cidadão que tiver informação, e é interessante lembrar, Breno, que não precisa ter confirmação, que às vezes as pessoas falam, eu vou denunciar, eu não sei se é verdade. A lei diz suspeita ou confirmação. Então, se você está suspeitando por causa do comportamento da criança, enfim, né, ela está mudando o comportamento, e a escola é uma parceira nesse sentido, porque a criança passa o maior tempo da sua vida em casa e na escola. Então, a escola também tem o maior tempo para observar esse aluno, né, para perceber as mudanças de comportamento, enfim, agressividade, choros e dentre outros aspectos. Então, teve suspeita, informa. Se o agente público, por exemplo, eu não quero correr risco porque sou professor, aí a família fica sabendo, vai no Disque 100, conta todo o histórico no Disque 100, vai cair pra gente aqui, né? Nós vamos receber essa informação e vamos fazer com todo o sigilo que a lei exige para resolver o problema dessa criança, sanar esse direito violado, sem que ninguém fique sabendo. Isso aí, o que não pode é deixar essas crianças, os adolescentes, nas mãos desses abusadores, dessas pessoas que querem tão mal, né? Altair, eu quero aproveitar esse momento para te parabenizar todos os conselheiros, as conselheiras, não só de Mococa, mas de toda a região, vocês que tanto trabalham em prol das nossas crianças e adolescentes, e a gente sabe que as crianças são verdadeiras multiplicadoras, né? São o futuro aí do nosso país, e o futuro é agora, eu acho que a gente tem que cuidar sim dessas crianças. Eu gostaria que você deixasse um recado para os seus colegas, conselheiros, para as pessoas que estão nos assistindo e principalmente para as nossas crianças. Bom, pessoal, primeiro agradecer o convite, né, a oportunidade, agradecer minhas companheiras de colegiado. Hoje nós estamos lá com a conselheira Jaqueline, com a Juliana, que está aqui no estúdio, a Ieda, a Roseli, a Aniele, que é a conselheira suplente. E assim, pessoal, o que eu gosto sempre de dizer para a comunidade em geral, o Conselho Tutelar não é um órgão punitivo. Ele não veio para punir pai, para punir mãe, para punir criança. Por mais que alguém ainda da sociedade entenda isso, queira isso, mas o Conselho ele é um órgão que zela pelo cumprimento do direito. Se tem algum órgão parceiro da família, parceiro de criança e adolescente, é o Conselho Tutelar. A sociedade precisa perder esse medo, desvincular a imagem do Conselho Tutelar com um juiz de menor que chegava, né, e de forma autoritária e tomava decisões que ele queria. Tá? Então, assim, procure conselho. Você está com dúvida? Vai lá na sede, tem conselheiro das 7 da manhã às 5 da tarde, você vai ser aconselhado, orientada, e se de fato tiver algum encaminhamento a ser feito, o conselho vai requisitar o serviço, vai encaminhar você, seja para a OB, seja para o serviço de saúde, seja para o serviço social, não importa. Nós vamos fazer todas as medidas para sanar a ameaça ou a confirmação desse direito violado dessa criança ou desse adolescente. Então você criança, não precisa ter medo de conselho tutelar. Você pai e mãe, não ameaça seus filhos dizendo que se eles não ficar quietos, se eles continuarem ter, você vai levar para o conselho. Tá? Não é isso não funciona, porque não é essa a realidade. E aí ele vai chegar lá e vai ver que não vai ser punido, porque não vai, porque a lei não os pune. E aí você vai confundir a cabeça dessa criança. Então o conselho é órgão para zelar pelo cumprimento dos direitos, proteger os direitos de criança e adolescente e da família, inclusive, pelo artigo 129. Então somos parceiros sim da sociedade, fomos eleitos por vocês e estamos trabalhando por vocês. Muito bem, parabéns mais uma vez ao Altair e aos meninos que estão aqui nos estúdios.
E é isso, feliz dia do conselheiro tutelar.